Eu acho que agora sai. Agora sai o som. Agora sim, vocês me ouvem? Boa noite, tudo bem com vocês? Ó, Reverendo Rodrigo Leitão. Um abraço pro senhor. Para isso eu precisava ter mandado mensagem pro senhor, eu esqueci. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa semana. Eu vi que o professor pastor Tiago Santos já está aqui. Só dar um recado rápido. Agora às 8 horas é com o pastor Tiago e às 9 horas é com o Iago Martins, tá bom? Então, se você ainda não convidou seu amigo para participar conosco, para acompanhar a nossa live, ainda dá tempo. Nós conversaremos agora com o pastor e professor Tiago Santos e depois com o pastor Iago Martins. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bom, Vriel? Como vai? Joia, como estão as coisas por aí? Graças a Deus, a gente vai levando. Preso, Esse, mas está levando. é, essa, essa situação, ela acho que é incômoda para todos. A gente vai precisar encontrar meios criativos de lidar aí com os limites impostos aí por essa quarentena, né? Com Mas certeza. olha, trabalho não falta, viu? Ao contrário, parece que aumentou muito o volume de trabalho, as coisas que a gente precisa fazer, né? É verdade. Semana passada, e essa conversando com os convidados, pastor Eber Júnior, Augustos e outros envolvidos com criação, escrita, todos reclamaram, entre aspas, né? Que a demanda de trabalho parece que está maior do que quando tinha que ir para o jumper, quando tinha que ir para a igreja, quando tinha que sair para pregar, quando tinha conferência. Sim. Acho que muda um pouco a rotina da gente, quer dizer, muda bastante, né? A rotina, então isso já impõe alguns desafios, né? Mas também as demandas, especialmente demandas pastorais, elas, obviamente, elas acabam também trazendo, né, uma carga maior de trabalho, né? São novos desafios aí que as pessoas que estão debaixo do cuidado da gente enfrentam, né? E a gente precisa acompanhar essas pessoas, ajudar da forma como puder e tal, né? Então, acho que, de alguma maneira, né, essas demandas pastorais, elas contribuem aí para uma carga maior de trabalho, né? É, eu Além tava da por... necessidade da gente se adaptar também, né? Que a gente tem de se adaptar a essa situação, né? Então, essa adaptação também envolve, né, uma certa criatividade e um trabalho maior, né? eu tava Mas, conversando com o pastor Augusto e ele falando isso, sim, né? Agora é online, tem que fazer uma devocional com diversos grupos durante o dia, de forma online, é WhatsApp, é isso, ligação, porque não tem contato e a gente precisa ter contato com o membro, precisa. com a igreja e tem que adaptar para a forma que a gente tem hoje, né? Exatamente. E é muito importante a gente entender que a gente está distante socialmente ou do convívio, né? Que a gente trava no ambiente do culto e até mesmo nos outros contextos sociais, mas a gente não pode estar distante no coração, Sim. né? Até porque uma situação como essa, ela traz assim uma série de tribulações novas, né? Ansiedade, Medos, solidão, né? É, medo, incerteza e tal. Então, é importante que não só os pastores estejam cuidando das pessoas e atentos, né, para essas necessidades que uma situação como essa surge, mas que a igreja esteja muito ativa, né? O Weber Júnior escreveu um artigo sobre comunhão muito bom que sim, saiu sim. na Colisão pelo Evangelho. A nossa comunhão não morre pela distância, pelo contrário, né? A igreja, e não só os pastores, têm esse dever e responsabilidade que até faz parte da nossa ligação pactual com os irmãos, né? De cuidar uns dos outros, né? Então, pegar o telefone, uma coisa que a gente não faz hoje em dia é usar o telefone, né? O celular, ele faz tantas coisas, mas o telefone é pouco usado, né? Mas pegar o telefone, ligar para alguém, trocar uma ideia, fazer uma oração por telefone, quer dizer, coisas assim que podem representar assim, uma ajuda tão grande, né? Para as pessoas e um encorajamento também. Então, eu acho que essas coisas assim, quem sabe isso tudo também não seja uma oportunidade da igreja, né, valorizar certos aspectos da vida comunitária, né?
Com e até certeza. fazer bom uso da tecnologia para isso, né? Com certeza. Que é E isso. valorizar a comunhão, né? O abraçar, o cumprimentar o irmão, o É, com reunir aos certeza. domingos nas orações, no grupo É de estudo. Hoje porque todo mundo está sentindo falta. a gente tem saudade. E às vezes a Sim, gente tem coisas em abundância e não valoriza, né? Até que sente falta delas e isso então pesa no coração, né? Agora realmente é hora da gente pendurar a harpa no salgueiro, né? E lamentar com saudade do culto, com saudade, né, do tipo de experiência que a gente experimenta, né, no culto, né? E com o canto congregacional, com as orações, com a palavra sendo lida publicamente, com a pregação e tudo mais, né? A ceia. E, e sentir falta disso. Acho que isso com certeza. vai ser bom. Esse aspecto da saudade, acho que é alguma coisa boa. Com Aliás, certeza. boa noite a Nós todos, né? A recebemos. gente já começou conversando, eu nem saudei o povo, estou vendo que tem bastante gente aí acompanhando a gente. Deixa eu dizer boa noite para o pessoal. Gente, boa noite, Com Deus abençoe certeza. vocês. Prazer muito grande estar aqui com o Vriel, com o pessoal do Perguntar Não Ofende, tá? E um canal muito legal que ensina muito pra gente. Eu tenho aprendido um bocado ouvindo muitos dos meus amigos aí também, né, que têm participado, né? E quero dizer que é um prazer estar aqui com você e aqui de São José dos Campos, onde eu estou na minha sala, aqui no meu escritório, né? E com todos vocês que estão aí assistindo a gente, acompanhando, né? Que Deus abençoe esse tempo nosso aí. Com certeza. Boa noite a todos. É uma alegria o senhor participar do PNO. Muito obrigado por aceitar responder alguma das dúvidas. Confesso que foi até difícil escolher as perguntas para o senhor, porque lá na planilha que foi enviada, o senhor recebeu 82 perguntas. Então, para eu selecionar algumas para responder em uma live é um pouco difícil. Mas Rapaz, deu para selecionar 82, algumas. tá bom. Vamos tentar responder, né? E a primeira pergunta é: um eleito pode ser inconstante na fé? Pode. Se você que fez a pergunta é alguém que já expressou sua fé em Jesus, que confia na obra dele, né, e que entende que você não tem mérito em si mesmo, mas precisa da justiça de Cristo, né? Então, você é alguém que abraçou o Evangelho, né? E essa fé que você expressa, ela já é uma evidência da eleição de Deus na sua vida, né? E eu quero crer que em algum momento da sua vida, né, você teve os seus momentos de dúvidas, né? Eu acho que essa é uma experiência de todo crente. A vida cristã ela não é como um foguete, né, que sobe direto para a lua ou direto para o céu, né? Ela é mais como uma ilustração que eu uso bastante aqui, porque eu moro aqui num vale, né, no Vale do Paraíba, então, aqui é cercado de serras. A gente tem a Serra do Mar um pouco à frente aqui, que desce para o litoral paulista, fica só a 70 quilômetros daqui. Tem a Serra da Mantiqueira, que sobe para Campos do Jordão, que é uma cidade conhecida. Aqui muita gente vai lá na época do frio, né? Tem a Serra da Já fui de Cantareira, carro. você já foi, né? Já Então, fui de Goiânia para ir de carro. e tem a Serra da Cantareira, que fica aqui na direção de Guarulhos, né? Uhum. Que fica também toda a faixa de 60, 70 quilômetros onde eu estou aqui num vale. E para a gente ir para qualquer uma dessas serras, descer para o litoral ou subir para Campos do Jordão, a estrada ó, é assim, olha, sinuosa, ela tem curvas acentuadas para a direita e para a esquerda. E a vida cristã muitas vezes é assim, né? Ela não é um foguete, né, que leva a gente direto para o céu, né? Ela é essa estrada sinuosa que tem seus altos e baixos, né? Tem as suas curvas difíceis, né? E a gente experimenta momentos assim de qual foi a expressão que ele usou? Inconstância, né? É claro, Inconstância. então a inconstância não é algo bom e nem desejável. Né? O cristão é chamado à maturidade, ele é chamado a palavra que aparece na Bíblia como perfeito, né? O apóstolo Paulo fala que a gente é chamado a ser perfeito. É a palavrinha grega teleios, que significa completo, maduro. Então essa é a chamada da gente, é a maturidade, né? Quando fala que Jesus é a perfeita estatura, né, da varonilidade, está dizendo que ele é teleios. Jesus tem essa plenitude, por isso ele é modelo para a gente imitar, né? Mas a gente ainda não está lá. Então a gente vai passar por situações que podem trazer esse sentimento aí de, né, de alguma inconstância. Às vezes a gente vai se sentir muito
forte, muito animado, muito bem disposto, mas há vales, né? Há noites escuras que a gente enfrenta, e isso faz parte da nossa peregrinação cristã, né? Então, Verdade. a inconstância não é desejável e nem deve ser uma marca da vida cristã, também esse é um ponto importante, né? Quer dizer, o sujeito que é muito inconstante, né, isso vai trazer grandes prejuízos para o avanço espiritual dele, né? Ah, e Tiago vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa forma de inconstância. Mas é possível, sim, que o cristão eleito experimente momentos assim. A gente vê isso, inclusive, na experiência de vários personagens que a gente admira na Bíblia, né? Como Elias, por exemplo, Sim. né? O apóstolo Pedro, né? E tantos outros, né? Davi, né? Só para citar alguns poucos, que são, assim, bem marcantes, né? Talvez, só para fechar essa questão, senão eu não vou conseguir chegar nas outras, seria importante uma definição de termos aí para a gente pensar exatamente o que ele quer dizer por inconstante. Se por inconstância ele está dizendo esse sentimento de apropriação da salvação, que às vezes a pessoa, né, tem dúvidas, ou os temores da vida cristã, ansiedades, essas coisas que às vezes acontecem com a gente, né, e até mesmo momentos, né, temporadas de abatimento espiritual, de fraqueza e tudo mais. Se é esse tipo de inconstância, então sim, o elemento pode ser. Agora, a gente está querendo dizer alguém que não vive de maneira permanente, né, de acordo com a profissão de fé que faz, aí eu não chamaria isso de inconstância, na verdade, eu chamaria isso aí de falta de arrependimento, né? Aí, na verdade, não houve a fé salvadora, né? Eu não chamaria isso de um eleito, entende? Uhum. Uma outra pergunta recebida por uma seguidora foi: orar usando termos como oi, e aí Jesus, beijo no final da oração, em vez de dizer amém, é falta de respeito com Deus? Aí ela abre um parêntese. Pergunto porque vi vários jovens comentando que usam esse termo, pois isso é intimidade com Deus. Ok. Acho que é uma pergunta interessante essa. É, obviamente que nós somos chamados, eu vou pegar carona na resposta anterior, né? Há um tipo de maturidade e de discernimento na nossa comunhão com Deus que, 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 que tem elementos assim que vai produzir no coração do crente sabedoria, discernimento, né? Vai iluminar a mente, de modo que o crente ele vai se comportar diante de Deus empregando sempre aquilo que ele terá de melhor e mais belo, né? E o nosso vocabulário, de alguma maneira, deve refletir isto. Gostei da sua caneca aí, viu? É a caneca do PNO, né? Eu estou usando uma aqui do Reformation Bible College aqui, mas eu tenho várias. Agora que o senhor participou, em breve o senhor recebe. Oh, que beleza. Tenho muitas aqui, ó. Voz e caneca, rapaz. Eu Tenho um gosto. punhado aqui. Bom, mas enfim. é, Quer dizer, a iluminação do Espírito de Deus, ela vai produzir no coração do crente que teme ao Senhor, né, um senso, sim, de intimidade, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso já já, mas também é, vai ajudar o crente a oferecer sempre o que ele tem de melhor e mais belo ao Senhor, né? Então, uma dica que eu poderia oferecer para essa pessoa é olhar, por exemplo, o livro de oração da Bíblia, né? No livro de oração da Bíblia, são os Salmos, a gente tem, é, vamos lá, né? São muitos levitas que escreveram, Davi, que era poeta. A gente tem o melhor da linguagem poética, da linguagem sapiencial, né? As expressões mais belas, mais reverentes, mais santas para falar com Deus e usar a própria linguagem revelada, inspirada de Deus como um vocabulário da oração da gente é alguma coisa que enriquece a oração da gente. Uma boa maneira da gente avaliar se a maneira como a gente fala com Deus é adequada é olhar as outras orações da Bíblia, né? As orações dos apóstolos, nós temos algumas registradas, o livro dos Salmos, né? A oração do Senhor Jesus Cristo. Se havia alguém que era completamente íntimo com o Pai, é Jesus Cristo, né? Que é um com o Pai, né? Ele é essencialmente um com o Pai, né? E mesmo na sua natureza humana,
como alguém que precisava também da oração como um meio de fortalecimento do seu coração, de encorajamento e tudo mais, né? A gente vê, por exemplo, olha lá, João 17, a linguagem que Jesus emprega para falar com o Pai. Então, a intimidade não significa, e aqui entra o meu ponto, informalidade, né? Você pode ser extremamente íntimo, né, e não ser necessariamente informal. Por exemplo, com os pais da gente. Quando a gente se refere aos pais da gente, por mais íntimo que a gente seja com eles, a gente emprega normalmente um tipo de linguagem, né, que expressa Respeitosa, né? beleza e amor e respeito, não é mesmo? Então, eu penso que intimidade não significa informalidade e nenhuma linguagem que seja mais baixa, né? Ao contrário, quanto mais a gente ama, tanto mais a gente quer usar a melhor linguagem possível para expressar esse amor, né? Mas isso também não significa uma oração, sei lá, vou usar a expressão robótica, né? Ela não precisa ser superficial, ela não precisa ser também repleta de formalidades a ponto de a gente perder, né, o contato com Deus, né, e estar mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, porque no final Deus enxerga o coração da gente, né? Então, por exemplo, a gente vê em Romanos 8 que o Espírito de Deus leva a gente a chamar Deus de Abba, né? Que é a expressão paizinho, né? É uma expressão muito íntima, né? E que denota essa proximidade que a oração verdadeira deveria, né, trazer no coração da gente. Para concluir, eu não diria que é necessariamente errado e que Deus vai ficar bravo, vai ficar zangado com você, vai te castigar, que Deus vai rejeitar a oração que eventualmente não use uma linguagem mais bela, né? Eu não penso que será esse o caso, não. Eu penso que Deus, na bondade dele e na condescendência dele, ele acolhe as nossas orações, até mesmo quando elas não são bem articuladas, né? Às vezes a gente não consegue falar com Deus direito, né? E o próprio texto de Romanos 8 ajuda a gente a entender isso. Mas tanto quanto possível, educar a linguagem da gente, especialmente usando o próprio texto inspirado, os salmos, o vocabulário das escrituras, para a gente falar com Deus, é melhor, né? Eu acho que isso não precisa machucar, ferir a intimidade que a gente tem com Ele. A gente permanece íntimo, Deus continua sendo o nosso paizinho, o nosso abá, e ainda assim a gente pode empregar expressões belas que vêm dele mesmo, né? Porque Deus é belo e perfeito em tudo que ele faz, né? Verdade. Uma outra pergunta seria: pastores que são ordenados ao ministério através de conexões familiares e amigos e não de vocação, serão reconhecidos por Deus como pastores? Precisava perguntar para Deus isso, né? É, porque a gente tem na Escritura a chamada para o ministério pastoral e também a instrução, especialmente nas epístolas pastorais, particularmente na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e também a Tito, né? Daquelas que são as qualificações que Deus mesmo produz no coração e no caráter de quem é chamado para o pastorado e que ele leva a sua congregação a perceber esses dons naquela pessoa que entende ser chamada, porque a chamada tem esse elemento interno, eu creio que eu sou chamado, mas essa crença não pode ser só sua, né? A Tem que ser comunidade onde você confirmada, né? está, né, ela vai olhar e vai dizer, realmente, ele tem esses dons aí que Deus, né, estabelece ali para o exercício do ofício pastoral, né? Então, assim, o que a gente tem na Escritura é isso, né? Qualquer outro caminho, né, para que a pessoa alcance a posição do ofício pastoral, né, presbiteral na igreja, que não contemple o ensino bíblico, é uma violação, né, do princípio das escrituras, né? Isso acontecia desde os tempos antigos, né? Simão o mágico quis isso. Essa expressão, aliás, passou a ser usada no catolicismo, na cristandade antiga, né? Para fazer referência àqueles que pulavam a cerca, né? Ou cortavam o caminho para alcançar
comprar uma posição, né, fazer trocas de favores, né, e coisas desse tipo. Isso foi chamado de simonia, né? Então, é alguma coisa que já existe desde tempos antigos, né, e que acho que até os dias de hoje existe, mas se eu pudesse arriscar com base a falar em nome do Senhor aqui, no que as Escrituras ensinam, Deus não vai acolher um ministério que percorra caminhos escusos, não. Uma pergunta não simples, né? Mas eu creio que é uma mais fácil, por mais seja Hum. difícil sempre indicar livros. Quais livros o senhor indica para um novo convertido? Normalmente, puxa, essa é uma pergunta difícil. Eu amo o Peregrino, eu gosto de recomendar para novo e velho convertido. É o livro que eu tento ler uma vez por ano, né? Mas esse é um bom livro para um novo convertido ler. Eu gosto desse livro. E aí depende muito, porque é difícil a gente pensar em um livro que tenha todas as respostas, né? Um livro que eu gosto de indicar para quem também está começando a caminhada cristã, né? Normalmente livros que estimulam uma vida de piedade, né? Por exemplo, Exercita-te na Piedade do Jerry Bridges, um livrinho antigo, foi publicado pela Vida, é muito bom, né? Eu gosto de indicar esse livro, eu mesmo li quando era bem jovem, ainda quando eu estava abraçando a fé, e ele foi bem importante para mim, né? Além do Peregrino, né? E livros assim que ajudem a pessoa a ter também uma leitura bíblica significativa. Então, tem um livro da Fiel, do D.A. Carson. Puxa, fui eu que editei o livro, acabou de me fugir o nome aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Estou aproveitando que estou com o meu computador aqui. Ah, O Deus Presente. O Deus Presente do Dr. D.A. Carson, porque ele é uma teologia bíblica, né? Ele ajuda quem está começando a entender a mensagem bíblica a ter uma noção do todo das Escrituras. É um livro bem legal. Tem muitos pastores que fazem bom uso desse livro, né? Mas a linguagem dele é bem acessível, então ele é um livro interessante para quem está querendo ter uma leitura bíblica mais significativa, que não fique muito fragmentada, porque às vezes a pessoa está começando a vida cristã e ela não consegue ver o todo das escrituras, entende? Então esse é um livro que ajuda nessa questão aí. Excelente. Essa é daquelas perguntas que eu preciso ler toda por completo, tanto para Tá. que o senhor entenda, por mais que o senhor já saiba, mas Hum, principalmente para quem está nos acompanhando. É a pergunta texto. certo. Como lidar com o irmão que crê que a Terra é plana, teoria da conspiração, nova ordem mundial e que tudo está acontecendo agora Ai, ai, ai. com as pessoas, é obra do anticristo, chip no ser humano. É difícil ter uma simples conversa com esses irmãos. Como tentar mudar essas ideias falando com amor e mostrando na palavra de Deus? Tá. Eu vou começar pelo fim da pergunta. Como mudar essas ideias? Olha, a gente não muda a ideia de ninguém. As pessoas aqui, elas precisam mudar de ideia por conta própria, né? Na fé cristã, inclusive, tudo que a gente se apropria em termos de conhecimento, né, tem a ver com a iluminação do Espírito na mente da gente, mas a convicção que a gente desenvolve, né? Quem ensina pode ajudar, né, aquele que está disposto a aprender, né, no seu caminho de aprendizado, mas o ensino ele precisa ser acolhido no coração de quem é ensinado, né? A gente não impõe nada a ninguém, não muda a cabeça de ninguém. E isso é importante porque, especialmente para quem gosta de apologética, quem gosta de debate, assim, às vezes a gente quer vencer o debate, né? A gente quer provar que tem um melhor argumento, a gente quer mostrar a superioridade do nosso raciocínio e talvez haja algum espaço em que isso tenha a sua legitimidade, né? Eu acho que são poucos espaços em que esse tipo de embate ele vai ter algum valor, ser espaço universitário, acadêmico e tudo mais. Mas no mais das vezes, no discipulado não é assim. A pergunta da pessoa aí tem a ver com o discipulado. E no discipulado você não quer ganhar da pessoa, você quer ganhar a pessoa. E a gente ganha a pessoa com exemplo, sabe? Com o exemplo da gente mesmo, né? A gente precisa ser um bom Testemunho, né? modelo. Né? O Jonas escreveu um livrinho joia sobre isso, né?
que eu publiquei pela Custo do Fiel, discipulado. é o custo do discipulado, e ele vai ensinar que Excelente. ser discipulador é ser modelo para as pessoas, né? Então a gente precisa fazer isso. E ser modelo para alguém não é moleza, né? Isso vai implicar também uma vigilância permanente da sua própria vida, né? E você está sempre se esmerando e cuidando para que aquelas verdades que você deseja que as pessoas entendam, elas sejam reais na sua vida também, né? Então, eu acho que o discipulado é isso, é você não tentar ganhar um argumento ou vencer a pessoa, mas mostrar para ela, né, pelo seu exemplo, pelas suas próprias convicções, pelo seu entendimento de coisas, né, que eventualmente aquela posição que ela assume não é a melhor. Né? Esse tipo de exemplo que a pessoa usou, terra plana e outras coisas, tem a ver com cosmovisão, né? Sim. E é uma falha na cosmovisão. Aqui eu posso indicar o trabalho do Ever Júnior, né? Amando a Deus no Mundo, que ele vai denunciar ali na abertura do livro dele que um grande problema do cristão hoje é exatamente incoerências, furos na cosmovisão, né? Que a gente precisa melhorar. É isso que ele se presta a fazer no livro dele. Ele não só apresenta uma cosmovisão cristã reformada ampla, mas ele ajuda a gente a perceber os furos. Às vezes a gente tem uma posição super elevada em uma questão, por exemplo, bem importante de doutrina, e uma posição frágil demais em alguma outra questão, entende? E esses são esses furos, né, que a Weber vai identificar ali e vai chamar a gente a corrigir, né? Então, muitas vezes, esse tipo de posição aí pode ser algum furo de cosmovisão que a gente pode ajudar a pessoa a perceber, né? Talvez apelando para aquelas áreas comuns, né? Por exemplo, que a gente acredita e onde a gente está na mesma página, para você trazer essa pessoa para a página onde você está, né? É claro que isso não é um trabalho simples, isso envolve mesmo discipulado, envolve investimento, envolve interesse e amor pela pessoa, né? Agora, se você quiser só vencer o debate com bons argumentos, isso, e no caso de quem pensa daquela maneira, nem é muito difícil, né? Mas aí você não vai ganhar, a pessoa não vai adiantar nada. Você só sufoca ela com as suas respostas, né? Mas você não consegue convencê-la Não, daquilo que você está falando. não vai conseguir. Vai ser bem lamentável isso a propósito, né? Pastor Tiago, como Sim. perseverar na luta contra os desejos carnais? Essa é a grande questão de todo crente, né? Eu tô só arrumando aqui para colocar um carregador aqui para esse negócio. Essa bateria. A gente vai fazendo coisa ao vivo, gente? É isso aí, ó. Tem essas coisinhas aí que a gente tem que acertar, né? Dá só um minutinho aqui, tá? Ele já Não, me deu deu, certo. ele me deu um alerta aqui. Eu não quero perder vocês aqui. Vamos lá. Pronto. Deu certo? Certíssimo. Tá bom. Tá. Essa é uma questão da vida, né? Da vida cristã de todo crente, né? A gente tem expressões da carnalidade, né, do velho homem, né, que se manifestam às vezes com uma violência terrível no coração, né, e que fazem guerra, né, com a gente, né, e a gente precisa estar atento para essa guerra, né. Há muitos conselhos nas escrituras para ajudar a gente nessa batalha espiritual, que é a batalha contra a própria carne, contra o diabo, contra, né, as tentações, né. Lutero dizia, né, ele escreveu já e falou sobre isso, que a gente não pode evitar que a tentação, né, ocorra, que um pássaro voe por nossa cabeça, essa é a ilustração que ele usa, mas a gente pode evitar, sim, que ele plante um ninho na cabeça da gente, né? Então, se for pensar assim, em termos de estratégias, né, eu acho que as melhores estratégias são as estratégias bíblicas, né? Pensa, por exemplo, na linguagem do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Sobre a armadura da fé, né? Ele vai falar de uma couraça, de um escudo, de uma espada, de um capacete. Ele está basicamente descrevendo ali a indumentária de um soldado romano, né, para dizer que a gente está em batalha contra as setas inflamadas do inimigo, de Satanás, né? E a gente está numa luta e que a gente precisa estar preparado para essa luta, né? Se revestir desses meios que Deus graciosamente concede para que a gente seja capaz de enfrentar, né, a carnalidade do coração e os ataques do mundo e do inimigo.
né? Então, os remédios para essa enfermidade são sempre os remédios bíblicos, né? Jesus, por exemplo, chama a gente a vigiar, né? O estado de vigilância é a gente estar atento para aquelas áreas de fragilidade do coração da gente, né? Você sabe, você que está me ouvindo, quais são as suas áreas de fragilidade, qual o seu calcanhar de Aquiles, né? Onde você tem mais fraqueza, é ali que você precisa dobrar a sua vigilância, né? Lá na a gente já aprendia com Salomão que a gente deve guardar o coração sobre todas as coisas, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós temos na Escritura vários alertas, né? Sobre vigilância, sobre proteção, sobre guardar o coração, né? Que são as nossas armas de defesa, por assim dizer. Há também armas de ataque, né? Que a gente pode utilizar. Por exemplo, alimentar a mente e o coração da gente com aquele tipo de alimento espiritual que fortalece a gente, né, para quando a gente é atacado. Como a leitura das escrituras, a oração permanente, né, a comunhão na igreja. Para aqueles que acham que a igreja não faz diferença na vida, primeiro, né, precisa entender que se pensam assim, então eles estão em um ataque frontal a uma coisa que Deus mesmo criou, né, que não é invenção humana, mas Deus estabeleceu, Ele que chama essa assembleia de santos a se reunir para ouvir, para aprender, para viver em comunidade, né? E isso é um meio de graça que sustenta a gente ter boas amizades no contexto da igreja, né? O Tiago fala para a gente prestar contas, né, uns aos outros, as coisas que a gente faz. Se a gente tem esse tipo de amizade íntima que permite a gente falar das áreas de luta da gente, né, isso vai ser uma força de Deus ali na vida de um irmão que também é fraco, que também tem suas lutas, para ajudar a gente nessa batalha que a gente enfrenta, né? Então tem Deus, na bondade dele, ele dá muitos meios de graça para a gente. A pregação regular da palavra de Deus, né? Os sacramentos que a gente observa, a ceia do Senhor, que é uma oportunidade de a gente chegar com arrependimento diante do Senhor, né? Acertar a vida, pedir perdão a quem precisa, etc e tal. Então Deus, ele dá muitos meios pelos quais a gente não só se defende e protege o coração da gente, como também a gente, né, ataca, por assim dizer, né, a gente se fortalece para suportar isso. Né? Romanos 8,13 vai falar que a gente deve mortificar os feitos da carne, né? Que é matar aos poucos, sufocar aos poucos essa carnalidade do coração, né? Então, essa é a linguagem da Escritura, andar no Espírito, viver no Espírito, né? Que é a linguagem que ajuda a gente a entender isso. Pensando assim em uma aplicação prática, né? A gente vive, por exemplo, pronto, eu tô no Instagram com você aqui, né? Instagram é, é uma rede social que está abençoando a gente agora, mas que é um fenômeno do nosso tempo, né? Que, de alguma maneira, revela, assim, um pouco de como a sociedade da gente vive hoje, né? A projeção, né, de uma certa imagem, né? A introjeição de certas coisas que a gente desejaria ser ou ter, que a gente não tem, né? E nem é, mas a gente por meio dessa rede social, cria certas narrativas de vida que às vezes nem são muito reais, entende? E isso é um fenômeno das redes sociais em geral, né? Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Né? E às vezes a gente gasta muito tempo com essas coisas, né? E se for para a gente utilizar essas redes, não tem como a gente fugir, que seja para assistir ao PNO, né? Que seja para fazer uso de conteúdo que vai ser edificante, né? E acho que esse tipo de coisa, da gente ter sabedoria no uso das ferramentas que estão aí nas mãos da gente, é algo que vai ajudar a gente a combater a carnalidade, né? Tim Challies, ele fala num texto dele muito legal sobre a era da indolência, né? Que a gente é meio preguiçoso espiritualmente hoje, que a era do entretenimento, né? Isso vai de alguma maneira minando a energia da gente. A gente vai até lançar um livro chamado Guerra dos Espetáculos pela Fiel, que é muito bom e que fala um pouco disso, né? E então a gente precisa combater esse mundo de imagens e informação que está nas redes sociais com boas imagens e boas informações. Seja pela própria rede social, com canais que sejam edificantes, né?
seja com as próprias imagens das escrituras. Né? Você combate símbolo com símbolo, imagem com imagem. A gente vive numa era simbólica, a gente vive numa era estética, a gente pode usar a estética da Bíblia para atacar a estética do mundo, que às vezes é atraente para a gente e às vezes ela apela à nossa carnalidade. Né? Traz a cruz para sua mente, né? Traz o pão, traz o vinho, traz os símbolos da fé, traz a palavra, né? E essas coisas todas elas vão ser instrumento de guerra para você, né? Na sua batalha espiritual. Né? De novo, o livro do Peregrino, que traz várias cenas assim das batalhas que o cristão trava, é uma leitura super útil, né? Que ajuda a gente aí nessa labuta aí. Com certeza. Excelente, excelente resposta. Não tem outro meio. É os meios que Deus nos deu. O senhor deu um excelente exemplo das redes sociais. É fazer bom uso. É usar ela de maneira saudável. Então, nada a dizer. Realmente é isso mesmo. Essa próxima pergunta é interessante, do meu ponto de vista. Tá. Existe alguma profissão ou trabalho que o crente não deveria exercer, pastor? Sim, tem sim. Não só aquilo que é ilegal, obviamente, né? Mas qualquer coisa que contrarie os princípios éticos da palavra de Deus, né? E pode ser que existam certos tipos de vocação profissional que, por definição, né, já contrariem a palavra de Deus, né? Os valores éticos da palavra de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Uma lista de profissões permitidas e proibidas? Não, esse é farisaísmo, né? E legalismo. Né? A gente é chamado a exercer discernimento, né? E a Escritura provê, né, tudo que a gente precisa da revelação de Deus. Ele ensina com muita clareza, né? Qual é o tipo de valor que a gente precisa ter no coração, as coisas que Deus ama e a gente deve amar. Né? Eu costumo, nas minhas aulas de ética, de um modo muito simples, naquelas definições iniciais, dizer que a ética cristã, essencialmente, que é revelada, ela é absoluta, né, etc. e tal, é transcendente, vem de Deus e tudo mais. É basicamente Deus dizendo para a gente aquilo que Ele ama, né? Aquilo que Deus entende que é a diferença do que Deus chama do bom do mal, do certo do errado, do bonito do feio. Né? Esses elementos do verdadeiro e do falso. É isso. Deus ensina para a gente nos valores dele, por exemplo, no Decálogo, nos 10 Mandamentos, né, o que ele ama, o que ele chama de belo, o que ele chama de verdadeiro, o que ele chama de certo, o que ele chama de bom. Né? E esse tipo de discernimento que a gente precisa exercer que a gente precisa ter no coração para o exercício de qualquer atividade profissional. Né? Então, minha formação é direito, né, eu gosto do direito, já mexi bastante com o mundo jurídico, né? E muita gente que estuda direito fica perguntando, puxa, mas você dá direito, mas aí você pode favorecer uma pessoa que fez alguma coisa errada. Você não precisa fazer nada disso, né? Você pode ser um excelente advogado para a glória de Deus, né? Aplicando os valores éticos da palavra de Deus no exercício da sua profissão, né? Então, o fato de você seguir uma profissão, né, que tem certos profissionais que eventualmente até mancham essa profissão, né, por causa do seu comportamento, não significa que você deva seguir aquela esteira, né? Agora, tem certas profissões, eu acredito, que por si só, né, já violam esses princípios. E acho que é isso que o cristão precisa discernir, né? Será que essa minha chamada é alguma coisa que vai atacar frontalmente, né, esses valores da palavra de Deus? Se for, cai fora, vai fazer outra coisa. Deus vai te dar graça, vai abrir portas, vai te abençoar, né, com conhecimento, com entendimento, para você desenvolver outro tipo de habilidade. Se devo glorificar a Deus em todas as coisas que faço, como Deus pode ser glorificado nas coisas simples, como o meu serviço doméstico ou eu como estudante? Olha, são nas coisas simples que Deus é glorificado, viu? É muito interessante. Pensa no culto cristão mesmo, né? Ele é uma coisa extremamente simples, né? E Deus, ele tem prazer nessas coisas simples que são feitas de coração sincero
né? E com toda a excelência, né? A, Martim Lutero ensinou isso, né? Quando ele falava do sacerdócio universal do crente, né? E ele quebrou a coisa das castas sociais, da estratificação social, que colocava o sacerdote, que é uma coisa platônica, né? Colocava o sacerdote, por exemplo, como alguém de maior valor ali naquela organização social em relação, por exemplo, ao camponês. Ele vai dizer nada disso, né? Tem sacerdote, né, que viola a sua chamada e a sua vocação, né? E que, na verdade, aquilo que ele faz é até um insulto a Deus, né? Enquanto você tem um camponês que ali na simplicidade das suas ações, ele glorifica Deus porque faz bem feito, faz com honestidade, faz com retidão, com integridade o seu trabalho, né? E Martin Lutero disse, você vai ser um sapateiro, seja o melhor sapateiro que você puder ser para a glória de Deus. Então, se você trabalha com faxina na casa das pessoas, faça a melhor faxina possível, né? Faça mais do que esperam de você, né? Empregue toda a sua diligência, seu conhecimento para você aprender mais sobre faxina, para você saber qual a melhor maneira de você economizar o produto que você está usando para fazer aquela limpeza, para você limpar aqueles cantinhos que ninguém olha, para você fazer aquele serviço que no final o seu empregador vai dizer, puxa, mas você fez muito mais do que eu esperava, né? E assim você vai glorificar a Deus, né? Com um trabalho excelente, de boa qualidade, né? Feito com bastante dedicação. É dessa maneira que a gente vai glorificar o Senhor com o trabalho que a gente faz. Seja ele um trabalho super complexo, né? Ou seja um trabalho mais simples de ser realizado, uma tarefa mais simples de ser realizada. Pastor, uma pergunta que foi recebida de uma seguidora também é: Satanás pode falar a nossa mente? E em seguida ela emenda: influenciar nossos pensamentos? Bem, eu diria que sim. Basta ver a maneira como Jesus exortou Pedro naquela confissão bonita que Pedro fez. E aqui você veja, né? Um crente que acabara de fazer uma confissão maravilhosa que Deus revelou a ele, né? Em seguida passou a desenvolver um tipo de teologia, né, que Jesus falou que era satânica, né? Porque o pensamento de Pedro ali era que Jesus ele poderia ser o nosso Salvador e Messias sem a cruz, né? Quando Jesus falou, olha, importa que o Filho do Homem morra, não, de jeito nenhum, Senhor, né? Não diz uma coisa dessa. E essa forma de raciocínio que tirou a cruz da equação e que tentou Jesus, inclusive, né? Uma forma de tentação que Pedro ali propôs, Jesus rejeitou, dizendo que era uma coisa satânica, né? E a tentação é essencialmente isso. Satanás ficou na cabeça do próprio Senhor Jesus Cristo, ele ficou na cabeça de Eva, de Adão, né? De outros personagens bíblicos, que quando a gente vê Satanás se manifestando ali, né? Então, ter a capacidade para propor caminhos que rompam com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, que tragam a nossa confiança de Deus para nós mesmos. Esse tipo de atitude é uma coisa típica de Satanás e que ele faz com os crentes, inclusive, né? Então, os crentes podem sim ser... por isso que Tiago vai ensinar que a gente deve resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Por implicação, se a gente não resiste, ele está ali ao derredor, né? Que é outra linguagem que Pedro vai usar com ele. É como um leão, né? Que está ali rondando, ele está perto. Né? Ele oferece sim os seus perigos, né? Então, o cristão ele não está livre dessa influência maligna, né? Da voz satânica, né? Que muitas vezes quer derrubar o crente, que quer, né? Trazer prejuízo para o reino de Deus, para a obra de Deus na terra. Ele é um inimigo nosso. Se ele não pudesse perturbar a gente não precisaria chamá-lo de inimigo, né? Nem precisaria resisti-lo. Então ele pode sim. O que eu não creio que possa acontecer, todavia, é que o crente seja dominado ou possuído por Satanás. Não há nada na Escritura que ofereça qualquer sugestão de que isso seja possível. Né? Se alguém está cheio do Espírito, se alguém foi transformado pelo Espírito de Deus, se alguém pertence a Jesus Cristo, ele não pode ser tomado de volta por Satanás. Mas influenciar, falar na cabeça, né? Criar situações de tentação, isso é trabalho dele, né?
Para quem gosta de Poliana, aquela personagem de Eleanor Potter, né? A Poliana jogava o jogo do contente. Ela sempre tinha uma coisa boa para dizer a respeito de alguém ou de alguma coisa. Aí alguém quis pregar uma peça em Poliana, né? Você, Poliana, o que você me diz do diabo? Para ver se ela ia falar alguma coisa ruim, né? Ela pensou um pouquinho e falou assim: perseverante, trabalhador. Então, ela elogiou o diabo porque realmente ele é essas coisas, né? Ele não Assistente. descansa, ele trabalha, ele é persistente, né? E o crente não pode baixar a guarda dele com respeito às tentações e à ação demoníaca, não. Mais uma pergunta texto. Sim. Por que Deus abre os olhos mais rápido de um e não do outro? Igual no caso da minha mãe e minha tia. As duas iam em uma igreja neopentecostal com práticas iguais de ungir objetos, determinar, exigir que o mal saia. Só que Uhum. no caso, Deus abriu os olhos da minha mãe sobre essas práticas, porém minha tia continua na mesma e não se arrepende. É. Olha, a medida da graça de Deus na vida das pessoas realmente é diferente. E o que a gente pode fazer, né, da nossa parte, aí eu volto para a questão do discipulado. É discipular com amor, é procurar mostrar nas escrituras, é orar pela pessoa e esperar que Deus haja no coração delas. Eu sei que Deus, ele faz as coisas por meios, normalmente ele vai usar pessoas, ele vai usar ensino, vai usar um livro, vai usar alguma coisa, né? A vida, o aprendizado não é uma coisa que a gente recebe fechadinha, né? Hermética e tal, e puf, né? Não é num passe de mágica. Há um caminho de vida, um caminho de aprendizado, e esse caminho difere para cada pessoa. E há muitas questões que implicam nessa diferença. Tem até da personalidade da pessoa, até da maneira como ela lida com o ensino, até com lutas que ela tem no coração dela, resistências que ela tem e tudo mais. Isso tem a ver, né, com a pessoa por quem ela é também. Você não pode negligenciar no ensino o elemento emocional, psicológico, vamos dizer assim, do sujeito do ensino. Né? Há muitas coisas que influenciam, né, a maneira como o ensino é acolhido, né? A criação da pessoa, o meio no qual ela vive e tal. Né? As pessoas não são iguais umas às outras, elas são diferentes. A gente precisa respeitar essa diferença, até da dinâmica do entendimento das coisas da fé no coração da pessoa. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas de Deus, elas são discernidas pelo Espírito de Deus. No final das contas, embora haja assim essa diferença, né, na forma como as pessoas recebem o ensino, aquilo que vem de Deus, né, e aquilo que é essencial para a salvação, né, é o Espírito de Deus que vai dar. Né? Agora, o nível de maturidade, de discernimento das pessoas, isso aí pode ser diferente mesmo. E o melhor que a gente pode fazer é reconhecer essas diferenças, é não tratar as pessoas como se elas fossem meros receptáculos que a gente só despeja conteúdo. Ninguém aprende desse jeito, a gente não ensina assim, né? A gente discipula, entendendo as diferenças das pessoas, né? E agindo com amor com elas, sendo bons exemplos, bons modelos e tudo mais. Você vai ver, inclusive, nas escrituras diferentes níveis de entendimento, até entre os apóstolos, né? O apóstolo Pedro vai dizer que tem coisas lá que o apóstolo Paulo dizia que não consegui nem entender muito bem, né? E isso tem a ver com a trajetória deles, de ambos, né? O quanto eles estudaram, a medida da graça de Deus na vida deles. Tem muitas coisas que podem determinar isso, não é uma coisa só, né? Da nossa parte, o que a gente precisa fazer, percebendo que alguém ainda não chegou lá, naquele nível de entendimento, é não querer obrigar a pessoa a abraçar tudo que a gente crê de uma vez só, né? Mas ensinar com amor e cuidado, é isso. Pastor, o que significa ser o menor no reino dos céus? Expressão, ela foi usada por Jesus para fazer referência a João Batista. Tá nos evangelhos, né? Tá em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 11:11, né? Acho que é isso mesmo. E ali ele está falando de João Batista. Aqui, para poder entender essa passagem, é melhor a gente entender o contexto no qual ela foi proferida, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que o João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Então, acho que a primeira coisa aí para a gente entender dessa passagem aí, dessa expressão, né, é, é que ela foi usada em referência a João Batista, né? Então entender, sempre que você tem uma expressão bíblica que você não entende, aqui é uma dica, né, de hermenêutica para você, vá lá para o contexto, né, e vai entender quem disse, para quem disse, como disse e por que disse. Fazer essas perguntas para o texto vai ajudar bastante, né? Para você não aplicar de modo geral aquela passagem, será que ele está falando de mim e tudo mais? Aqui ele está falando de João especificamente, né? É uma passagem, acho que de difícil interpretação, existem algumas interpretações diferentes para João. Aqui me parece acomodar melhor o contexto em que Jesus está chamando João o maior de todos os profetas, né? Mas o menor no reino de Deus é a seguinte. E aqui ele qualifica João de modo muito honroso. Pensa nos grandes profetas como Elias, como o próprio Moisés, que foi profeta, né? Samuel, outros profetas do Velho Testamento. E João é o último dos profetas do Velho Testamento. E como profeta, assim como todos os demais profetas fizeram, ele é aquele que aponta para Cristo. Aliás, ele é o grande profeta que faz isso. Ele é a imagem, né, de Caravaggio de João Batista, dele apontando para o Cordeiro, né, com a mão estendida. E é exatamente isso que ele faz por causa de João, né? Quando ele vê Jesus passando, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande obra de João. Ele é aquele que prepara o caminho para Cristo, né? E que aponta para Jesus como sendo o Messias prometido da parte de Deus. Mas ele morre antes, né, da consumação do reino na obra de Cristo, né? Como um profeta do Velho Testamento. É mais ou menos semelhante a Moisés, que viu ali a terra prometida, mas não entrou nela. Né? Há um sentido em que João não viu a plenitude do reino por não ter experimentado ainda a vida, tanto a morte como a ressurreição do Cordeiro de Deus. É alguma coisa que você e eu temos hoje. Jesus, ele inaugura o reino, né? Essa é a linguagem que ele vai usar várias vezes, que o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus, né? Porque esse reino de Deus, ele se manifesta na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? João, ele está vendo isso, ele está apontando para isso, mas ele mesmo não experimenta aquilo que a igreja cristã, que os próprios apóstolos experimentaram, que é a completude, né, da obra salvífica de Cristo ali durante o seu tempo, né? Então ele é alguém que antecipou essas coisas pela fé, mas não as viu, né? Como você agora que vive, né, nesse tempo pode, no todo da Escritura e tudo mais, né, do testemunho apostólico de Jesus, ver. Né? Então eu penso que é nesse sentido que ele disse que ele é o menor no reino de Deus, né? Ou o menor do reino de Deus é maior do que o João, porque experimentou coisas do reino inaugurado que nós não experimentamos. Existem algumas outras interpretações, né? Tem os especialistas em teologia bíblica aí que estiverem ouvindo, de repente podem, né, trabalhar um pouco aí para enviar suas propostas de interpretação. Aqui me parece mais adequada é essa que eu trago, né? Para concluir, existe sim na Escritura uma noção de gradação de galardão no céu, né? A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios falando que alguns vão entrar lá, né, chamuscados, né, pelo fogo, né? Mas vão chegar lá. E a gente vê na Bíblia Jesus falando de galardão, né? Vai falar de maior e menor no reino dos céus. Há um sentido nas Escrituras em que Deus vai recompensar os seus obreiros, né? Na medida também da fidelidade desses obreiros no emprego dos dons que Deus deu a eles, né? Porque a gente que recebe dons e não faz uso deles, ou que se vê tão, né, imerso em outras coisas, até coisas desse mundo, que acaba não servindo tanto quanto poderia no reino de Deus, né? O que não significa que essa pessoa não tenha experimentado a salvação, mas que não fez uso de todos os recursos que Deus deu, né? Se eu puder usar uma ilustração de quando Deus nos dá muitas coisas e a gente não usa, né? Imagina, por exemplo, quando você vai para um grande banquete, né, e você tem todas as iguarias mais finas ali, muito alimento bom, né? E tem aquele pãozinho que eles servem ali na entrada, né, e você fica comendo só aquele pãozinho, né, e não faz uso de tudo mais que tem ali.
né? Então, às vezes, Deus dá muitas coisas para a gente, muitos recursos, e a gente não faz uso deles, né? E, e fica ali naquelas coisas básicas. E ele vai dizer que no reino dele, aqueles que produzem mais, outros que produzem menos, e que há uma certa gradação de galardão, né? Nesse reino vindouro. Mas eu não penso que aquela passagem de ser o menor ou maior do reino, referente a João Batista, esteja falando disto, né? Ali me parece que é o que eu expliquei agora há pouco. Quanto à gradação dos galardões, eu penso que a explicação está nessa que eu ofereci agora, né? O uso dos dons que Deus dá para a gente, para a glória dele, né? E a negligência no uso desses dons também. Tá respondido? Infelizmente, excelente. Para mim, Ok, valeu. tá bom. Infelizmente, nós chegamos na última pergunta, devido aos Ah, nossos 59 minutos e 59 segundos que nós temos. foi. Mas eu acho que essa pergunta, provavelmente o senhor já respondeu algumas Tá, vezes, creio eu. Mas se o senhor puder comentar ela nesses 2 minutos que nós temos, qual a tá. sua opinião sobre os lançamentos de autores brasileiros na teologia? E a pessoa continua dizendo, sonho em publicar um livro. Quais são os passos, na sua opinião, que devo seguir? Tá, o próximo que vai ser entrevistado aí por você é o Iago, é isso? É o Iago. Tá, eu não sei se ele já está assistindo a gente. Se tiver, oi para você, Iago. É, eu fiz uma entrevista com o Iago, ele fez uma entrevista comigo, na verdade, né? Acho que foi no ano passado, ou retrasado, lá em Campina Grande. Foi quando o pastor John Piper esteve lá, foi acho que no ano passado. E ele me fez essa pergunta. Tá lá no Dois Dedos de Teologia, então lá eu dou a resposta longa, né? E se Boa. você quiser, você pode entrar lá e procurar essa entrevista para você ouvir ali. Mas, essencialmente, eu gosto muito de produzir, como editor, autores nacionais, né? E eu me alegro imensamente de ver bons autores despontando. Eu penso que Deus tem levantado ensinadores no Brasil que podem ensinar pessoas do mundo todo, né? São obras nossas que podem ser publicadas em outros idiomas. Inclusive, esse é um trabalho que eu tenho procurado fazer. Eu tenho tentado, nos contatos que tenho com colegas de fora do país, né? Promover o material que a gente produz aqui no Brasil. E eu já tenho feito contatos bons aí de obras nossas que poderão ser traduzidos para francês, espanhol, algumas para inglês. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Porque nós temos, graças a Deus, bons talentos que Deus levantou para isso, né? Então, para que você seja um autor, você precisa se esmerar em conhecimento, né? Servir a igreja, atuar no campo do ensino, né? Porque quando você já faz essas coisas, né? Então é disso que vai emergir aí um livro, alguma coisa assim, né? Não existe especialmente no nosso campo teológico, aí, escritor profissional que faz isso, né, como um meio de vida. Acho que nem lá nos Estados Unidos é muito raro você ver esse tipo de coisa. Normalmente os escritores são ensinadores, ou teólogos, pastores, né, ou pastores, teólogos, pessoas que já estão no campo servindo e atuando e que estão trazendo um pouco da experiência, né, e do conhecimento que Deus legou a eles no contexto, né, ministerial em que eles estão, para encorajar e ensinar outros. Graças a Deus tem aparecido muita gente boa escrevendo. Acho que tem muito espaço para muito mais gente, né? Então depois você assiste lá a entrevista e lá você vai ver uma resposta um pouco mais elaborada. É só você pesquisar por Mercado Editorial Cristão com Tiago Santos. É Publicado isso? há 11 meses. Ótimo, obrigado. Você já até achou aí pra gente, né, Priel? Obrigado. Pastor, eu queria agradecer ao senhor por aceitar participar. É uma alegria tê-lo aqui no PNO. Que Deus abençoe vocês aí, sua família, seu Amém. trabalho, seu ministério, nesse período de quarentena, que nós estamos meio se adaptando a muita coisa. Mas muito Verdade. obrigado por participar. Tá bom, o prazer é meu. Eu quero me despedir, né, de você com gratidão pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Deus te abençoe muito. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu tô vendo que você alcançou aí milhares de pessoas aí com as suas páginas, né? E o trabalho que você faz aí para apoiar Augustus e alguns dos meus outros colegas, Heber e Mauro e tudo mais. Então, parabéns, você faz um trabalho muito bom, né? Eu admiro muito o que você faz aí, né? A gente tenta aprender um pouco aí com o que você está fazendo. E Deus abençoe vocês que ouviram a gente, que vão ouvir Iago agora, né? Então, espero que vocês tenham um tempo legal aí com o Iago.
né? E dizer que para mim é uma alegria muito grande poder falar aí com o pessoal que segue o PNO.